Eu tive que passar pela rua, dormir pelas calçadas para eu aprender que eu não sou obrigada a nada, que eu faço aquilo que eu acredito, o que eu acho que é certo. O resto, ou aceita ou aceita. Essa é a Laura Cruz, mulher trans, militante, ativista e redutora de danos. Ela é cantora, modelo, atriz e artista plástica. Mais uma sobrevivente do território central de São Paulo, Boca do Lixo, Cracolândia. Laura também integra o núcleo artístico do coletivo Tem Sentimento. Eu sou Pedro Garcia de Moura e essa série de entrevistas é uma parceria do podcast Emoção Criativa com a companhia Mungunzá de Teatro, onde convidamos diferentes artistas que vivem ou trabalham no território central da cidade de São Paulo, conhecido como Boca do Lixo ou Cracolândia. São pessoas que já passaram por diferentes graus de vulnerabilidade social e que integram o elenco da peça Cena Ouro Epidermia, um retrato cênico da região. Além de oferecer uma experiência narrativa de criação colaborativa, a peça abre espaço para que os participantes tenham no teatro uma oportunidade de trabalho, compromisso e autoconhecimento como artistas. A série vai ser um mergulho na individualidade artística de cada participante, para que dentro da coletividade da peça possamos enxergar sua potência através do método da emoção criativa. E assim como o espetáculo Cena Ouro, as entrevistas também são um convite para a desconstrução de estigmas sociais, uma possibilidade de aproximação e um deslocamento da posição com que se olha o mundo à nossa volta a partir do contato com o outro. Qual foi a primeira cena da sua vida que você se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação? Desde pequena, eu sempre soube que eu tinha talento pra música, pra cantar, que eu tinha um ouvido legal pra música, autodidata e tudo mais. Só que, infelizmente, na época que eu nascia, não tinha tanta informação, não tinha tanta divulgação e até mesmo apoio dos familiares para incentivar esses dons artísticos. Quando eu comecei a me entender por gente, ver as coisas na televisão, eu lembro a primeira vez que eu vi uma apresentação das Spice Girls, que eu adorava na época, da Madonna transmitida na televisão, e aí aquilo ali começou a chamar minha atenção e despertar um certo interesse, só que não tinha incentivo. A rua me trouxe essa possibilidade, porque eu participava de um núcleo chamado Chá do Padre, dos franciscanos, dos Cefras, né, lá no Lago São Francisco, e uma vez por semana, cada quinta-feira, eles faziam um karaokê lá e eu estava numa situação vulnerável, não estava muito legal, e eu resolvi começar a investir, né. A primeira vez que eu cantei ali, as pessoas vinham chorando me abraçar, falando que eu tinha tocado o coração delas, e ali foi o pontapé inicial. Ali foi um momento que você entendeu que o teu talento tinha impacto com as pessoas. Que tinha impacto com as pessoas, a situação que eu estava vivendo ali, né, a gente fica sem vontade, desacreditado da vida e tudo mais. E foi muito importante ali pra mim aqueles abraços, eu saber que eu realmente sabia fazer alguma coisa que tocasse as pessoas. Você falou que você via a apresentação das Spice Girls, né. O que você sentiu quando você viu elas pela primeira vez? Ah, eu fiquei maravilhada, eu não sei, porque eram múltiplos talentos ali, as 5, cada uma com a sua personalidade. Óbvio, quem chamava mais a minha atenção era a Mel B, que era negra, por eu ser negra também, cabelo cacheado igual e tudo mais. Eu fiquei maravilhada com aquilo ali, com a performance, a estrutura do palco e tudo mais, foi bem legal. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme, show? Bom, eu acho que são várias. Eu gosto muito de assistir televisão, eu sempre fiquei muito ligada em filmes, mas a primeira vez foi com Whitney Houston no Guarda-Costa. Aquilo pra mim foi um marco, assim, e eu sempre me identifico muito com artistas negros. O Guarda-Costa ali foi um dos filmes e eu assisto aquele filme até hoje, eu já assisti mais de 100 vezes aquele filme. Algumas cenas eu lembro até de algumas falas. E me emociono quando eu vejo, porque é legal, eu gosto muito. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que tinha dentro de você estava sendo transformado em expressão artística?
Foi um trabalho que, através do coletivo Tem Sentimento, eu fiz aqui no Teatro de Container, que foi uma parceria com o Sesc Bom Retiro, que chama Cruzamento de Território, e a gente criou em cima de alguma vivência que a gente teve. E eu contei quando eu sofri um ataque lá no Largo São Francisco, que quase tirou a minha vida, e eu tive que reconstruir o lado direito do meu rosto. E tô aqui viva para contar a história. Mas foi bem pesado, porque quebrou meu nariz, trincou o osso no canto do meu olho, que se pega no meu olho me deixa cega, e no meu rosto eu coloquei uma placa. Passei por uma cirurgia plástica e tô intacta. E como que você transformou isso? Criei um cenário com coisas minhas mesmo de casa. Eu enceno esse episódio de quando eu levo um bastão de beisebol no meu rosto e canto a música Fênix do Jorge Versilo também, que é uma música que fala muito sobre mim por estar sempre renascendo das cinzas todos os dias. E foi muito legal. Aí no final, a Leonarda, que era a diretora, né, fez a apresentação da gente contando como é que estava sendo o processo e tudo mais, né, do cruzamento de territórios. Foi bem legal. As imagens é bem bacana. E quem quiser assistir, fique à vontade. Coletivo Tem Sentimento, Sesc Bom Retiro, Cruzamento de Território. Tudo criação minha. O texto não foi nem criação minha, foi realmente o que aconteceu naquele dia. Foram palavras que eu ouvi. Sim, mas não deixa de ser criação sua, né? Mas foi tudo real ali, assim, as falas, quando deram com bastão de beisebol no meu rosto, aí falaram: "Você não é a rainha dos maloca? Você não ajuda todo mundo? Cadê que você tem alguém por você agora?". Foi bem difícil. E foi difícil também fazer essa encenação, porque teve uma parte da cena que eu fiquei realmente emocionada, né. E aí dá aquela certa travada, eu falei assim: "Não, mas vamos continuar". E ficou lindo as imagens, sabe, ficou muito incrível. Então você diria que a plenitude desse episódio veio quando você teve a ideia de fazer essa encenação, quando você fez pela primeira vez, foi em algum episódio específico? Foi quando eu decidi fazer, contar para que o mundo soubesse as coisas que nós, mulheres trans, no Brasil sofremos, o que a vulnerabilidade traz pra gente. Foi a partir daí, assim, Então foi quando você entendeu sobre o que você queria falar. sobre o que eu queria falar, e era um momento muito difícil pra mim, porque fazia acho que menos de um ano que eu estava me recuperando ainda. Passei por uma cirurgia muito demorada, fiquei com um tampão no buraco do nariz, tampando a minha respiração muito tempo. Foi entender o processo completo, assim. E foi muito rápido, porque a gente não teve muito tempo de ensaiar, foi de sopetão, assim, praticamente. E ficou incrível, as imagens são incríveis, a parte que a gente fala um pouco do que a gente estava fazendo ali também, a edição ficou maravilhoso. E qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém durante a sua trajetória artística que te ajudou no momento de questionamento? Tudo que eu passei foi uma forma de aprendizado, de superação também, mas o mais importante para mim ali foi saber que pessoas que estavam na mesma situação que eu, o quanto eu conseguia tocar elas ali. É importante falar também que o meu nome, Laura, quem escolheu foi os maloqueiros, por causa de um bordão. Sai dessa rua escura, Laura, as pessoas não sabiam o meu nome, quem escolheu foram os maloqueiros. Não sabiam quem eu era, eu falava: "Aquela da rua escura, Laura", e aí eu acabei virando Laura, e mal sabendo eles o poder que eles estavam me dando, né. Eu tenho uma gratidão muito imensa, assim, por essas pessoas vulneráveis, porque elas realmente conseguiram me tocar e fazer com que eu tomasse a iniciativa de acreditar em mim também e fazer o que eu gosto, arte. E você se lembra algum momento específico que você sentiu que estava conseguindo tocar essas pessoas? Foi no início da pandemia, o Cefras, junto com o Chá do Padre e a Igreja Católica dos Franciscanos do Largo São Francisco, criaram uma tenda aonde ajudavam pessoas vulneráveis com 1.500 marmitas no almoço, 1.500 na janta. E aí aquela coisa, tinha uma fila quilométrica, porque não tinha alimentação na pandemia, todo mundo em quarentena,
como aquilo era muito grande, existia muitos conflitos, muita confusão, pessoas chegavam alcoolizadas, ou até mesmo sobre efeitos de substâncias, drogas, né. E fora que maloqueiro também não tinha muita paciência para estar aguardando na fila. E do nada, eu de intrometida, eles arrumaram uma caixa de som, começaram a colocar música para as pessoas distraírem um pouco, né, enterter as pessoas e tudo mais. E eu comecei a performar, porque eu estava sempre maquiada, eu estava sempre bem arrumada, mesmo estando dormindo numa calçada. Começou a chamar a atenção dessas pessoas vulneráveis, e aí acabou as brigas, acabou as confusões, eles paravam para ficar me assistindo, dançar só. Tanto que eu fui privilegiada, porque uma negra, trans, maloqueira, eu era a única que tinha um espaço livre ali só pra mim, no meio dos voluntários ali que estavam distribuindo os alimentos e tudo mais. E aí eu comecei também a virar mobilizadora social e organizar as filas, a ter um certo controle ali. É legal saber que você tem uma autonomia de falar e ter o privilégio de ser uma negra trans, vulnerável, que era a única que falava e 300 maloqueiros abaixavam a cabeça pra ouvir. É você, na verdade, sendo a estrela ali, né? Exatamente. E isso segue até hoje. Eu sou a única que falo e 300 maloqueiros abaixam a cabeça pra ouvir. Não sou perfeito também, né, sou ser humano igual eles, mas até hoje eu continuo com esse trabalho de mobilizadora social lá no Teatro Municipal. De segunda a sexta-feira eu tô lá com eles, entregando marmitas, ajudando a organizar filas, e é muito legal saber que a minha presença é importante para eles. E que conselho você daria para você quando estivesse começando em termos de busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como conseguir se conectar criativamente com esse seu material interno e com a sua potência criativa? Ser verdadeira sempre, procurar ser justa naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. A vida inteira as pessoas desistiram de mim, e aí eu não desisti de mim mesma, foi muito importante também. E hoje saber que eu tenho esse poder nas mãos e não desistir das pessoas que precisam aí de mim, que acreditam no meu trabalho. O Coletivo Tem Sentimento me abriu muitas portas e me abre até hoje. Devo muito à dona Carme Lopes, e foi através do coletivo que me abriu um leque com um teatro de container, a credibilidade que eles depositam em mim em pouco tempo que eu tinha aqui. Tudo começou quando eu fui agredida por um GCM no território. Cheguei aqui, eu estava trabalhando, tinha ido retirar uma doação, e quando eu cheguei eu falei na hora da raiva que queria que passasse na televisão do Brasil inteiro o que tinha me acontecido, já que tinha as imagens. E eles fizeram isso por mim, e ali foi muito importante, foi um divisor de águas da minha vida, que eu descobri que eu estava no caminho certo, com as decisões certas, porque é difícil, né, você vem de uma situação vulnerável, por ser uma trans já é desacreditada, e por ser negra já é desacreditada, e aí eles me mostrarem que eu tenho um potencial muito grande, e acreditarem nisso foi muito importante pra mim, foi um divisor de águas na minha vida. A credibilidade de poder me dar um trabalho para fazer e saber que eu vou fazer com o maior respeito do mundo e responsabilidade. Você falou que uma das coisas que aconteceram ao longo da sua vida foi que você não desistiu de si mesma, né? É, porque desistiram de mim a vida inteira. E isso começou dentro da minha casa, né, com meu pai e minha mãe, pessoas que não me aceitam. Minha mãe hoje, Deus levou aí, já vai fazer 2 anos. Ela morreu de um câncer terminal. Eu era a única filha que faltava vê-la, porque ela não me aceitava por ser uma mulher trans, não queria me ver vestida como uma mulher e tudo mais. E mesmo assim eu passei por cima de todo o meu conceito, que talvez eu não teria ido, porque chegaram da minha família até a hipocrisia de me pedir para ir vestido de menino. E eu falei que eu não iria se fosse para fingir ser o que eu não sou, porque a rua me trouxe isso, né. Saber que eu não sou obrigada a ser o que as pessoas querem, e sim o que eu quero para mim. Minha mãe faleceu no hospital onde eu nasci. Cheguei lá vestida de mulher, ela estava meio entre remédios, meio acordada, e quando ela me viu, ela abriu os braços. Ali eu tive a certeza que ela estava pedindo perdão. Pela opinião dela ali, eu já estava mudando a minha vida, ela já estava acompanhando, então ela já tinha uma noção já do que estava acontecendo, assim, na minha vida, foi muito importante. Meu pai não me aceita até hoje, a gente não se fala, vai fazer quase uns 10 anos.
Mais pra frente eu tenho a certeza de que vai acontecer a mesma coisa, eu vou ter que trabalhar bem isso, mas o perdão tá sempre comigo. Teve algum momento, assim, que você quase desistiu e como é que você conseguiu não desistir? Todo momento eu penso em desistir de alguma coisa. Passa pela minha cabeça todos os dias, porque assim, as coisas da minha vida, eu nunca gostei muito de programar, sabe. A minha vida quem leva é Deus, assim, entendeu. Eu gosto de falar e cumprir com aquilo que eu falo, mas às vezes é meio difícil, porque a vida tem rumos diferentes pra gente, assim. Mas eu penso nisso todo momento, sabe, com tudo que eu passei também, tem a depressão que, né, dá uma atrapalhada nas decisões que a gente vai tomar na vida, né, todo dia que eu quero levantar da minha cama, né, todo dia que eu quero estar nos lugares aonde eu tenho que estar, mas por ser responsável eu me esforço e deixo Deus levar. E você lembra quando a gente falou lá de você, quando você era criança, que você ficava ali assistindo as Spice Girls e tudo? Se você imaginar ela, essa criança, que conselho que você acha que ela teria para te dar hoje em termos de expressão artística, em termos de processo criativo, em como é que você se conecta com essa sua potência criativa? O que que você acha que ela teria para te dizer? Ela me diria: "Faça tudo de novo do mesmo jeito que você fez". Continuar fazendo o que eu comecei. Eu nunca fui muito de desistir, se eu pego uma coisa pra fazer, eu vou até o final, mesmo contra a minha vontade. Mas eu acho que é isso, faça tudo de novo, do mesmo jeito. A minha transformação faz pouco tempo, assim, de 5 anos pra cá, que hoje eu sou Laura Cruz e acabei enterrando o menininho dentro de mim, ele ainda existe, porque não tem como eu apagar totalmente, mas eu dei uma abafada nele, né. E como é que você acha que esse processo está conectado com a sua expressão artística? As grandes inspirações da minha vida sempre foram mulheres. A primeira delas foi a minha avó que me criou, quando ninguém me quis, né, minha mãe não me quis, com a desculpa de que não tinha condição de me criar, meu pai nunca me quis e minha avó com os filhos todos criados, e por amor, né, por ser o sangue dela, me pegou para criar. Então, assim, a minha primeira inspiração foi minha avó que chama Orminda de Souza Cruz. Vendo a minha avó, o quanto ela sempre foi dona de casa, familiar, guerreira, trabalhadora, digna, com todo aquele machismo que a gente vive até hoje, e ela sempre foi pulso firme, mas foi a minha maior inspiração. E é até hoje. Uma pessoa lúcida, fez 85 anos agora, dia 14 de julho. Hoje mexe no celular, que falava que não ia conseguir mexer, que o dela era só de ligar e atender. Hoje ela manda caretinha no WhatsApp, foto, mexe na internet. Então a minha maior inspiração é ela. Você falou dessas suas performances que você faz. Hoje em dia são mais de cantar, são mais de dançar, como é que são? Eu faço de tudo um pouco e se eu não sei, eu vou aprender, eu vou me empenhar para fazer um bom trabalho. Eu vou além, eu achava que eu tinha só o dom de cantar, e o espaço do Teatro de Container, a Companhia Munguzal, o coletivo, me mostrou totalmente outras coisas. Eu já sabia que eu também tinha o talento de fazer, mas eu não tinha me jogado ainda completamente. Eu sou cantora, modelo, sou atriz, sou produtora, escrevo, artista plástica, pinto. E toda a minha criação, todo o trabalho que eu vou fazer, eu procuro trazer a realidade, não só o lúdico, né. Eu gosto de mostrar realmente as coisas como elas realmente são, as verdades. Historinha a gente já tem de monte, né, conto de fada não existe, e a realidade como é que fica? A gente trabalha também com essa área do lúdico, mas a realidade eu acho que tem uma potência maior, assim, no meu trabalho, porque foi assim que eu comecei, né, desde que eu comecei como artista, investir. Isso que eu queria deixar bem claro, que a rua me trouxe a liberdade de eu poder ser quem eu sou. Então hoje eu sou livre para ser e fazer o que eu quiser, porque eu tinha muito daquela coisa de que tem que ser padrão, tem que ser o que a sociedade impõe e não sei o quê. Eu tive que passar pela rua, dormir pelas calçadas para eu aprender que eu não sou obrigada a nada, que eu faço aquilo que eu acredito, o que eu acho que é certo. O resto, ou aceita ou aceita. É, né, interessante porque desse jeito que você está colocando aí,
Na verdade, para muitas pessoas, a realidade é que é uma ficção, né. Então você conseguiu, na verdade, encontrar a sua realidade e esse lugar de liberdade na rua, né. Me trouxe liberdade de eu poder me vestir do jeito que eu quero, e mesmo assim, e isso não vai acabar, eu ainda continuo sendo julgada, a sociedade, né, querendo impor que eu tenho que ser do jeito que eles querem, e não é assim. Eu achei muito interessante isso que você falou da realidade, do lúdico, tem muito a ver com o teu trabalho realmente, porque foi fugindo dessa ficção que você chegou na realidade de ser quem você é, né. Com certeza. Eu me emociono mais com relatos reais. Não que o lúdico não brilhe nos meus olhos, eu acho legal também ter esses trabalhos e tudo mais, mas eu acho que é um pouco mascarar o que a gente vive de verdade, tá ligado? Não sei se é a palavra certa, mas eu acho um pouco de hipocrisia viver só naquilo, sabe? O mundo não é um conto de fadas, o mundo não é o casamento não é igual de princesa, entendeu? E eu vivo num conto de fadas também, não vou dizer que eu também não passe por isso, mas a realidade eu acho que é um marco maravilhoso que as pessoas tinham que navegar mais aí. Porque existe muita história para ser contada, muita coisa que é escondida, muitas histórias que podem servir de inspiração. O lúdico, o conto de fadas, ele inspira também, mas existe uma certa mentira por detrás, né, o que não é muito legal. Você acabou de ouvir mais um episódio da série especial Emoção Criativa Cena Ouro. A edição e mixagem são feitas pelo Fabrício Zava, e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para o podcast Emoção Criativa pelo Lucas Vasconcelos. A idealização da parceria e direção de produção é do Léo Aquio e conta com o apoio do Teatro de Container Mungunzá e o Museu da Língua Portuguesa. A realização do espetáculo Cena Ouro Epidermia é da Companhia Mungunzá de Teatro e Sesc São Paulo. E no site ciamungunzá.com.br você encontra mais informações sobre a peça e sobre o grupo. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.